Antena 1 Notícias. Bom dia! Um mistério de 120 anos acaba de ser resolvido na Austrália. O navio SS Nemesis, que desapareceu em julho de 1904, foi encontrado. A embarcação, assim como os 32 tripulantes, sumiram enquanto transportavam carvão para Melbourne quando foram atingidos por uma forte tempestade em Nova Gales do Sul. Nas semanas seguintes, corpos e fragmentos dos destroços foram encontrados na praia de Cronulla, cerca de 29 quilômetros ao sul de Sydney. A Subsea Professional Marine Services, uma empresa de sensoriamento remoto que vasculhava o fundo do oceano na região do desaparecimento em busca de carga perdida, acidentalmente encontrou os destroços intocados em 2022, a cerca de 16 milhas da costa, sob quase 525 pés de profundidade. As autoridades suspeitaram que o navio era o SS Nemesis, mas tiveram que realizar uma investigação nos últimos meses por meio de imagens subaquáticas especializadas para confirmar as características dos destroços alinhadas com fotografias históricas e esboços do cargueiro de carvão. A ministra do Meio Ambiente e Patrimônio de Nova Gales do Sul, Penny Sharp, afirmou que esta descoberta deve encerrar o caso para as famílias e amigos ligados ao navio que nunca souberam o seu destino. Mais destaques das agências de notícias: Estados Unidos e países europeus aliados de Kiev se opuseram ao envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, depois que o presidente francês Emmanuel Macron não descartou esta ideia. A declaração também teve repercussão na Rússia. O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que uma guerra contra a OTAN se tornaria inevitável caso o Ocidente envie tropas à Ucrânia. Ativistas realizaram um raro protesto em Hong Kong contra os planos do governo local de aprovar uma nova lei de segurança nacional na cidade semi-autônoma chinesa. Em 2019, as autoridades responderam aos protestos com a imposição de uma lei de segurança nacional muito severa, que provocou a detenção ou exílio de muitos ativistas pró-democracia. Agora, o governo chinês anunciou que deseja aprovar uma nova lei para incluir outros crimes, como traição, espionagem ou insurreição. O Ministério Público da França informou que a polícia apreendeu 72 armas de fogo e mais de 3.000 munições durante uma operação na semana passada na casa do ator Alain Delon. O astro de 88 anos, que está gravemente doente, não tinha licença para possuir armas de fogo. A operação ocorreu na quinta-feira na residência de Delon, em Douchy-Montcorbon, cerca de 115 quilômetros a sudeste de Paris. Destaques de economia e negócios. O ministro de Finanças da Rússia, Anton Silvanov, afirmou a jornalistas em São Paulo, durante a reunião do G20, que a proposta da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, de repassar para a Ucrânia os ativos russos congelados ao redor do mundo seria muito destrutiva. Na opinião do economista, tal proposta minaria as fundações e os pilares do sistema financeiro internacional. E o Ministério de Minas e Energia anunciou que o Fundo de Incentivo à Mineração, direcionado para a transição energética, contará com R$1 bilhão em recursos. O Fundo de Investimento em Participações Minerais Estratégicas do Brasil será lançado na próxima semana durante a principal convenção de mineração do mundo no Canadá, informou o Estadão. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações de Toronto, no Canadá, da rede CBC. Documentos obtidos pela emissora revelam quais faculdades e universidades respondem pela maior parte do crescimento de estudantes internacionais no Canadá. Uma análise dos dados mostra que das 30 faculdades e universidades canadenses que receberam o maior número de autorizações de estudo internacionais no ano passado, todas, exceto uma, são públicas. As 12 unidades triplicaram o número de licenças anuais desde 2018. Informação de Londres, da rede BBC: 3 homens foram acusados de planejar um ataque neonazista a um centro educacional islâmico com uma arma fabricada em uma impressora 3D. Os suspeitos compareceram ao tribunal por meio de videoconferência. Eles foram detidos sob custódia antes de uma audiência em Old Bailey, prevista para 15 de março. Os homens foram detidos em 20 de fevereiro e são acusados de preparar um ato de terrorismo.
E dos Estados Unidos, da rede iHeartRadio, a assessoria de Taylor Swift se pronunciou após o pai da cantora ser acusado de agredir fotógrafos na Austrália. A polícia chegou a abrir uma investigação sobre a confusão. De acordo com um comunicado divulgado pela People, 2 indivíduos estavam avançando agressivamente em direção a Taylor. Além disso, os fotógrafos teriam ameaçado a equipe de segurança da cantora. Um tribunal de Nova York ordenou que o comediante do Brooklyn, Ryan Brahms, pague $30 milhões à sua ex-namorada, professora da Universidade da cidade de Nova York, por divulgação de conteúdo íntimo por vingança. O advogado da vítima chamou o resultado de o maior veredito concedido para um caso desse tipo na história do estado. Spring Chenoa Cooper, de 43 anos, disse à Fox News Digital que não esperava ver 1 centavo do acordo, mas, independentemente disso, a precedência aberta para futuras vítimas é o que importa. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.